Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor Eduardo Sequerra. Ele é professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador da 7ª Semana do Cérebro da mesma universidade. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Obrigado. É bom tê-lo aqui para conversar sobre essa Semana do Cérebro. Uhum. E é um tema importante, né? A primeira pergunta que eu faço, o senhor também que é professor da pós, né, do Instituto, em neurociências, né? Queria que a gente pudesse pensar aí, para começar a nossa conversa, a neurociência está junto ao cérebro como no nosso dia a dia, para que a gente possa pensar também que uma semana como essa é tão importante. O cérebro está ali atuando o tempo todo, em todas as atividades do dia, né? E aí a gente tenta, na verdade, a ideia da semana é transformar a linguagem da ciência, da informação que é gerada a partir dos experimentos sobre o cérebro, para uma linguagem que seja acessível para as pessoas, para que as pessoas consigam entender como o seu cérebro funciona. E aí, então, a Semana do Cérebro, ela tem essa coisa essa ideia da aproximação da academia com a sociedade, né? Porque o telespectador recebe muitas pesquisas por programas até de outras emissoras que vêm falando do cérebro, como é que funciona, mas é importante que a gente possa ter esse diálogo da universidade com o público externo também, não é? Exatamente, porque até a gente também tem que ganhar uma capacidade crítica, né, sobre essa informação que vem como um rolo compressor na internet pra gente. Às vezes é uma tradução muito simples, né, ou simplória. Muito simples e às vezes cria mitos também, né, que são a informação errada. Então é importante que a academia, que é o centro de excelência, onde está se formando a informação e está criticando a informação, que ela esteja próxima da sociedade para ser pelo menos uma fonte de informação confiável. Informação confiável, né? E nesse mundo dos memes, né? Dessas brincadeiras que ocorrem via redes sociais, terminam muita informação sendo configurada como verdade. Apenas uma curiosidade, quais tipos de mitos? O senhor poderia citar algum, por exemplo, que foi criado assim? Depois em neurociência tem um mito muito conhecido, que é a história de que a gente só usa 10% do nosso cérebro, né? Isso é um mito que tem mais de um século de existência e se propaga em muitas mídias. Tem uma música do Raul Seixas que fala isso. E ninguém sabe de onde surgiu, na verdade não surgiu de nenhum experimento científico, não tem nenhuma evidência de que a gente nessa brincadeira, se a gente usasse mais, dominaríamos muito mais o mundo, né? Não, mas a gente usa todo o nosso cérebro. E a questão do gênero também, dizem que o homem e a mulher também é um mito, né? Ou tem alguma comprovação científica? As diferenças entre homem e mulher, tem diferenças entre homens e mulheres, assim, mas existem mitos também sobre números de neurônio, que um tem mais neurônio do que o outro. Porque termina sendo uma herança dessa sociedade machista, né? E termina dizendo, não, o homem tem uma aptidão maior para o raciocínio e tal. A gente tem sempre um viés, né? Então a gente tenta provar uma coisa que a gente quer acreditar. Mas a beleza da ciência é te dar métodos para que você teste se realmente... E está comprovando também, não é? Essas verdades, entre aspas, ou essas coisas que surgem, né? Então a ciência precisa estar todo o tempo... Ela comprova e também desmente quando é falso, né? A 7ª semana, né? Como é que foi organizada a semana para esse ano? Então, a gente tem duas frentes. Uma é abrir a casa para que as pessoas entrem e venham conversar com a gente. Então, na segunda e na terça-noite, na Metrópole Digital, a gente vai ter um ciclo de palestras que foram todas desenhadas para uma linguagem acessível ao público. Então, todas as pessoas são bem-vindas e a gente espera que a frequência seja alta, que a gente espera ver casa cheia. E a outra é o Instituto do Cérebro saindo do muro da universidade, né? E aí a gente vai ter, no domingo, a gente vai ao acampamento Luiz Beltrame, do MST, na Zona Norte.
Na quarta, a gente vai na Biblioteca Indústria do Conhecimento, lá em Rocas. Na quinta, a gente vai à comunidade quilombola de Capoeiras, em Macaíba. E na sexta, a gente vai estar lá no município de Serra Negra do Norte. Queria que o senhor pudesse citar, o evento também não faz parte apenas de um calendário local, né? A gente já colocou a 7ª edição. Como é que funciona esse calendário nacional ou internacional, né, para que um evento dessa magnitude possa acontecer tanto aqui quanto em outras regiões? Sim, então o Instituto Cérebro faz parte de uma sociedade de neurocientistas, né, local, que é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento. E aí essa sociedade coordena vários eventos em mais de 20 cidades do país. Então, nessa mesma semana vai estar acontecendo eventos em diversas cidades do Brasil. E a gente também faz parte de uma outra sociedade maior ainda, que é o Society for Neuroscience, que coordena e dá suporte material, didático, essa coisa, para que haja a Semana do Cérebro no mundo inteiro. Então, vai estar acontecendo a Semana do Cérebro em diversas cidades do mundo. Não necessariamente nas universidades, né? Mas em outros lugares também. Às vezes são só centros de pesquisa que não dão aula, né? Que organizam. Então, depende da natureza do profissional que quer fazer divulgação científica. Eu queria que o senhor citasse também em relação ao apoio, né? O senhor disse da Sociedade Brasileira. O evento também tem uma ação ou uma organização a partir da Dana Foundation também? Como é? Então, a Dana Foundation é quem coordena o Mundial. Então, você vai no website do Dana Foundation, eles te dão material didático que você pode usar ou não, então te dá sugestões de atividades, essas coisas assim. Que tipo de temas seriam direcionados a partir de uma discussão até internacional para um evento como esse? Então, aqui a gente construiu algumas oficinas, então quando a gente está saindo dos muros, a gente tem oficinas, a gente vai para esses lugares e tenta fazer experimentos com as pessoas que mostrem como é que o cérebro funciona. Então a gente mostra ilusões para mostrar como é que seu sistema visual funciona. A gente tem alguns cérebros de animais lá e modelos para as pessoas abrirem e verem como é que o cérebro é por dentro e tal, que seria a oficina de neuroanatomia. A gente vai fazer registro eletrofisiológico, que a gente tem um aparelhinho feito no Instituto do Cérebro para fazer registro eletrofisiológico, ou então para estimular neurônio da perninha da barata para se mexer. E também temos um debate sobre drogas, que é importante. Tem um funcionamento prático muito próximo, né? Nessa 7ª edição, né, como é que funciona esses temas que são eleitos, né? Se a gente está na 7ª edição, obviamente, talvez alguns temas possam ser replicados nas edições ou não. A gente vai já falar sobre a programação em si, mas eu queria, são os professores, são os alunos, tem que se inscrever, né, para esse evento que começa amanhã, no caso no domingo, mas esse ano eu acho que não dá para se inscrever ainda, né? Mas como é que funciona esse processo para eleger esses temas que são discutidos na programação? Sim, na verdade no ciclo de palestras, que vão ser segunda e terça-feira à noite no Metrópole Digital, tem uma inscrição, porque a gente vai dar certificado, né? Então, eu digo assim, os temas que são ofertados, né? Por exemplo, eu sou professor e vou falar sobre esse tema, né? O ano passado falou sobre música, né? Teve alguns temas que esse ano não teve. Então, como é que são escolhidos essas ideias? Porque assim, a extensão do Instituto do Cérebro, ela não acontece só em uma semana. Não, claro. A gente passa o ano inteiro planejando. Então, a gente avalia, uma coisa que acontece a gente avalia as experiências que dão mais certo, né? E mantém elas. E as que dão menos certo, a gente vai ou adaptando ou substituindo por outras que a gente acha que vai dar mais certo, né? Então, a gente tem uma produção de material didático funcionando dentro da extensão ao longo do ano. Tem a ver com temas sociais, por exemplo. Zika vírus é algo que não está tão atual, mas que ainda, obviamente, que ainda tem relato. Mas a gente tem diversas crianças com microcefalia na cidade, né? Então, é um tema que, por exemplo, teve ano passado... Então, é uma coisa que varia um pouco com a interação com o público também. A gente tem que sentir essa interação com o público. Então, agora a gente vai para a rua, vai ver quais são as angústias, né, maiores da sociedade e tentar dar uma resposta a partir dessas perguntas que vão surgindo para a gente.
né, para a próxima edição. Então a gente conseguir já fazer uma já vai atividade elegendo essas pautas, que né? atenda essas pautas. E qual é a principal dificuldade para que um evento com essa característica possa acontecer? A maior dificuldade é a organização, na verdade, né? Mas a gente já está bem craque nisso. E né, essa é a primeira vez que vão ter, das 7 edições, é a primeira vez que vai acontecer em mais de um município, digamos Pois assim, então né? a gente tenta lançar novos desafios. Então é a primeira vez que a gente está saindo de Natal, né? E aí, mas eu acho que vai ser tudo bonito e vai dar certo. No primeiro dia, né, será amanhã, vocês vão para o acampamento do MST, né? Comunidade Quilombola e Espaços Públicos de Natal. Queria saber como esse tema entrou na pauta e como é que vai ser essa caravana, como é que vai funcionar essa visita? Então, a gente tem esses experimentos que a gente consegue transportar, né? Então, pode servir tanto como sugestão para um professor usar em sala de aula. Lá seria uma aula prática, um seminário? Não, na verdade a gente vai fazer tipo atividades lúdicas. As pessoas vão lá e vão fazer os experimentos e enquanto estão fazendo os experimentos, sem perceber, vão estar aprendendo sobre o funcionamento do cérebro, né? E a gente tenta que eles se divirtam também durante as atividades. É sempre bom aprender nessa brincadeira, né? Isso. Mas é do público do MST ou das pessoas que vão para o acampamento? Tem diversas crianças no acampamento, né? Tem algumas escolas ao redor, então pode ser que surja crianças que não são do acampamento também. E tem quem quiser chegar, né? Os adultos também. Os adultos se divertem. Se divertem nesse momento, né? Vamos lá. Então, para a programação. Oficinas. Oficina de ilusões de ótica. Como é que foram organizadas essas oficinas e como é que vai funcionar? Todas são no Instituto Cérebro ou são em lugares diferentes? Então, as oficinas a gente está levando para os lugares fora dos muros. Então, as oficinas vão todas para o acampamento do MST, para a biblioteca nas Rocas, né, a indústria do conhecimento, para a comunidade quilombola e para a Serra Negra do Norte. E depois é que surgem as palestras? E as palestras são segunda e terça, no Metrópole Digital à noite. E, professor, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente continua a falar sobre essa programação no segundo bloco do nosso programa. Tá bom. E você de casa, eu quero fazer o convite, não mude de canal. Já já a gente volta a falar sobre a 7ª Semana do Cérebro, promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto do Cérebro da mesma universidade. A gente se vê já já no segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com o professor Eduardo Sequerra, ele que é coordenador da 7ª Semana do Cérebro, que acontece aqui na UFRN. Professor, começa amanhã, né? 11 e vai até o próximo dia 16 de março. Vai até no decorrer da semana. Queria que a gente pudesse citar as palestras que foram organizadas, né? Primeira palestra, leitura da mente, decodificação da atividade neural, com André Salles, né? Do Instituto Santos Dumont, né? É também um parceiro desse evento? Exatamente. O Instituto Santos Dumont tem um grupo de neurocientistas importante lá em Macaíba, né? O André, ele vai falar, assim, que uma coisa que o neurocientista faz é fazer registros dos neurônios que estão dentro do cérebro, né? E uma coisa da atividade? Da atividade do neurônio. E uma coisa importante é você dar sentido àquela atividade, né? Então, se você está registrando, por exemplo, um neurônio que está envolvido no movimento do braço, né? Como é que é essa decodificação, né, desse sinal que o neurônio está emitindo para realmente o braço ir lá e se mexer? Então, é tipo isso que o André vai falar, mas lembrando que sempre numa linguagem que vai acessível para a população. Né? Agora me fez lembrar aulas de biologia. O ato, o arco, o reflexo, tem alguma coisa a ver com isso? Não sei se eu estou divagando aqui. Tem, mas o arco reflexo é aquela coisa. Você sabe que é aquele neurônio que vai fazer a resposta da perna levantando, mas qual é o padrão de disparo daquele neurônio? A frequência de disparo daquele neurônio no tempo é importante? Né? O que quer dizer aquela frequência? Se você diminuir a frequência, o que acontece? Se você aumentar, o que acontece? Então, esse tipo de coisa que o André vai perguntar.
e em circuitos mais complicados, né? Que o arco reflexo, eles são poucos neurônios, enquanto no cérebro você já tem lá, já parte para centenas, milhares. Um tema como esse poderia ser aplicado, quem sabe, para esportistas, atletas que poderiam ter um rendimento maior com algum, digamos assim, alguma assessoria de alguém que estuda o cérebro, por exemplo? A pergunta imediata é saber se realmente existe um código, né? Se você consegue decifrar aquilo nos nossos pensamentos, ou numa resposta mais simples, né? Que seria um movimento motor, ou até, sei lá, se eu estou aqui conversando com você, o que esse padrão de disparo dos meus neurônios está influenciando nessa conversa que a gente está tendo, né? Isso aí é uma coisa que a gente está mais distante, mas... Teria que monitorar a ação toda. Mas talvez o caminho esteja por aí, nesses métodos que o André vai discutir na palestra dele. Então fica o convite, né? Dia 12, às 18 horas. O que a bicicleta diz ao nosso cérebro, né? Essa é uma pergunta aí que o Fontenelle... já vem uma ideia lúdica, né? Também o próprio tema, o que você acha? É isso mesmo? O João é um ciclista, né, militante, né? Ele é até uma pessoa importante na ativista cidade, também? Ativista das bicicletas. E um neurocientista muito interessante. Agora eu não sei exatamente, fica a surpresa, fica, né, a pesquisa. Do que o João vai falar exatamente, qual a influência da bicicleta sobre o cérebro. Fazer uma pausa em relação a essas palestras, mas quem está assistindo agora, se eles quiserem ter acesso à programação, eles vão Sim, a gente tem um website que é neuro.ufrn.br/Semana do Cérebro, tudo junto. Então aí lá eles encontram toda a programação. Então você de casa pode acessar, né, e acompanhar todos os horários, locais, datas dessa Semana do Cérebro que está na 7ª edição. Parkinson, contribuições e desafios da neuroengenharia. As doenças são um tema muito recorrente nas pesquisas do Instituto do Cérebro? Algumas, acontece sim, de ter. No caso da palestra de Parkinson, é uma pesquisadora do Instituto Santos Dumont, né? E doenças neurodegenerativas são uma parte importante das pesquisas em neurociência, né? Porque a gente tem uma sociedade envelhecendo e aí então, por conta da gente ter cada vez mais pessoas em idade de grupo de risco para doenças neurodegenerativas, a gente está aumentando a quantidade de casos dessas doenças, como Parkinson, Alzheimer, né? Os autores da semana e dessas palestras necessariamente são pesquisadores já renomados, são dos institutos, professores, ou os alunos de pós-graduação também podem, quem sabe, colocar uma pesquisa? Sim, às vezes acontece o aluno de doutorado fazer palestra. Eu acho que tem a palestra do Daniel Almeida sobre fake news, né? E ele é um aluno de doutorado, já está no finalzinho do doutorado, mas ele é aluno de doutorado ainda, mas ele é um bom palestrante. Poxa, agora eu fiquei curioso, da fake news, Vamos tentar assistir. Vai lá ver a palestra. Que é realmente como a gente vinha colocando, né? A produção de materiais na internet faz com que as pessoas possam permanecer com os mitos e também passar a legitimar vários conteúdos. Talvez um pouco mais polêmico, digamos assim, mas tema uso terapêutico de psicodélicos, né? Pela Fernanda Palhano, do Instituto do Cérebro. Sim, a Fernanda, ela teve um experimento importante que foi feito no Instituto do Cérebro, em colaboração com o Hospital Onofre Lopes, que foi dar o chá daquela religião do Daime, o ayahuasca, para pacientes de depressão, né, do ambulatório de depressão do hospital. E aí, então, a Fernanda vai provavelmente falar um pouco dos resultados do doutorado dela, que já terminou, ela já se formou, e que mostraram uma melhora. E aí, então, em que nível essa melhora acontece, vocês vão lá e vão ver a palestra da Fernanda. Tem uma também um pouco curiosa da Natália Mota, a professora, né, Natália?
Não, a Natália é recém-doutora. Recém-doutora? Ela acabou de defender o doutorado. Como medir cognição e aprendizado em sala de aula na era digital? Como é que... É uma pesquisa importante para os professores, né? A Natália é uma pessoa interessante porque, além de neurocientista, ela é matemática, né? Então, ela criou, durante o doutorado dela, diversas ferramentas para avaliar a cognição a partir de textos, por exemplo. E aí, então, tem diversas implicações para você poder medir a evolução, por exemplo, do aprendizado de uma criança a partir dos textos que ela produz, essas coisas assim. Consumo. Você acha consumidor? Tem um aqui também, né? Evolução e consumo. Como nossa biologia afeta os produtos que compramos. Felipe Nalon. Também esse é aluno, né? Outro tema. E aí, professor? Somos levados pelas mensagens subliminares? Como é que funciona isso mesmo? Então, o nosso cérebro gosta de prazer, né? Gosta de recompensas. E então, como essa fisiologia do nosso cérebro que evoluiu muito antes da industrialização, dessa coisa massiva de informação chegando para vender, como essa fisiologia antiga está interagindo agora com esses novos desafios, né? A mídia e as recompensas que a gente tem da nossa sociedade de ficar comprando coisas. Eu acho que esses temas eles são interessantes porque às vezes a gente faz uma crítica às pesquisas que ficam só nos laboratórios, mas estão demonstrando aqui com esses temas que realmente são coisas do nosso dia a dia, né? São temas bastante interessantes. As mesas redondas também, professor. Essas são por professores? Como é que foi organizado? Então, a gente está falando da mesa redonda sobre mulheres na ciência, né? As mulheres na ciência. Então, tem a ver também com esse período, né? Essa semana perto do 8 de março, né? E a Sociedade de Neurociências foi... Porque teve um tempo que, e ainda é uma coisa importante, em que as mulheres eram subrepresentadas no meio científico, né? Então, você... Tanto tinha pesquisadores-chefe, pouco número de pesquisadores-chefe mulher, e cargos de chefia, como chefe de departamento, ou diretores de sociedades, essas coisas assim. E é importante que nesse grupo seja distribuído e representado no mínimo igualitariamente para poder lutar contra, né? Exatamente. E aí então a gente chamou mulheres de muito sucesso em sua carreira que vão representar muito belamente as neurocientistas da nossa cidade. Interessante. Queria que o senhor pudesse dizer também, na quarta-feira então tem na Biblioteca da Indústria do Conhecimento, no SESI, mais um evento, né? Então, no SESI a gente vai montar as oficinas, que eu já falei, né? As oficinas de sentidos. Acontecem lá no MST e também no MST no domingo e na quarta-feira na Biblioteca Indústria do Conhecimento, lá nas Rocas, né? Que é uma parceria do SESI com a Prefeitura de Natal, a biblioteca. Eu falei sobre a questão das inscrições, né? No caso dos professores e dos alunos. Agora, por parte de quem quer ir visitar, basta chegar no horário, fazer a inscrição para participar? Como é que funciona? Tem um número de vagas? Não. O auditório lá do Metrópole Digital, que são as palestras de segunda e terça, tem um número de assentos, né? E aí pode ser que a gente consiga acomodar pessoas em pé, assim, mas tem um limite, obviamente, físico, né? E as inscrições estão abertas na internet, então no mesmo site que eles podem checar a programação, eles podem ver o link para inscrição para as palestras e aí tem a emissão de certificado. E nas atividades as pessoas vão chegar e a gente vai estar lá desenvolvendo os experimentos com as pessoas. Ok, professor. Então a gente termina aqui o programa, mas eu quero que o senhor possa deixar esse canal aberto com o Instituto para os próximos anos também a gente fazer outras entrevistas do Instituto do Cérebro. Sim, vão ter outros eventos durante o ano, a gente vai estar no Cientec também, que é aquela feira. As oficinas também estão no Cientec? Não, a gente tem um stand grande no Cientec, geralmente. Então o pessoal ficar ligado em casa, né, para participar das pesquisas do Instituto do Cérebro. Muito obrigado pela entrevista, professor. Obrigado você. E a você de casa, a gente agradece pela audiência do programa Educação em Pauta.
fazendo o convite para no próximo sábado você acompanhar mais um programa, mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Câmara, todos os sábados às 10 horas da manhã, com reapresentação aos domingos também no mesmo horário. A gente faz o convite também para que você possa acompanhar o canal do YouTube do Campus de Educação à Distância do IFRN, onde nós postamos toda a nossa produção audiovisual do IFRN Campus EAD. A gente se vê no próximo programa com mais um programa Educação em Pauta. Tchau, tchau.